E a minha oração é que Deus o abençoe nesse tempo, que Deus fale ao seu coração, porque vamos mais uma vez ver um retrato da pessoa de Jesus. E hoje vamos falar sobre o poder de Jesus. E para entender o poder de Jesus, eu convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 8 e vamos ler juntos o texto bíblico a partir do verso 31. Um texto bem conhecido de vocês. Quantas vezes você já não leu esse texto, já não viu mensagem sobre esse texto, já não citou esse texto e já se orientou por esse texto. E nós vamos mais uma vez pensar nesse texto. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Preste atenção. Nessa expressão ou nessa introdução do versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Crido é a palavra-chave. Muitas vezes nós cremos, mas não entendemos. Muitas vezes nós cremos, mas não praticamos. Muitas vezes nós cremos, mas não aceitamos. Você conhece alguém que crê em Jesus, mas ainda não consegue entender os retratos da história dele? Você conhece alguém que crê em Jesus, mas tem dificuldade em obedecê-lo? Você conhece alguém que crê em Jesus, mas tem dificuldade em viver o que ele pede? Então, assim eram esses judeus. E nós vamos ver, no decorrer do texto bíblico, aonde eles estavam ainda enroscando quando o assunto era fé, quando o assunto era sair de uma cultura religiosa, cheio de rituais, e passar por uma cultura religiosa onde a vida é a coisa mais importante, onde os relacionamentos é a coisa mais importante, onde a experiência e a vivência é o que faz do cristianismo uma realidade. Então, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Esses judeus que haviam crido e estavam ouvindo as instruções de Jesus, lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Eu não sei se eu dou risada do que eles estão dizendo, eu não sei se eu fico sério, porque eles estão de brincadeira com a gente, igreja? Eles estão de brincadeira com Jesus, Nunca haviam sido escravos? Espera aí, a gente já fala sobre isso. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. E aí, portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Quando a gente pensa no poder de Jesus, nós não podemos deixar de mencionar e de citar aquele texto de Mateus, quando Jesus vai então nos enviar ao mundo. Jesus vai dizer que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando pessoas, que nós devemos caminhar enquanto estamos caminhando, vamos atraindo pessoas para o nosso lado e apontando a direção para Jesus. Um pouquinho antes, a gente vê então Jesus dizendo: toda autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto ide. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Quando nós pensamos no poder de Jesus, nós temos claramente este texto, lembrando que Jesus é aquele que pode todas as coisas. Toda autoridade está sobre os seus ombros. Todo o poder está sobre os seus ombros. Ele tem o poder de restaurar relacionamentos. Ele tem o poder de curar pessoas. Ele tem o poder de salvar casamentos. Ele tem o poder de abrir portas de emprego. Ele tem o poder de curar a vida emocional de alguém. Ele tem o poder de transformar, de salvar, de resgatar o coração mais incrédulo, o coração mais duro, o coração mais indiferente. Ele tem o poder de tirar das drogas alguém. Ele tem o poder de trazer vida financeira ou restaurar a vida financeira de outras pessoas. Eu não sei qual é o poder que você está precisando de Jesus nesse tempo. Eu quero lembrar a você que quando o texto bíblico diz que toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, Jesus está dizendo que todo o poder está sobre os seus ombros. E é interessante que quando ele diz
ide e fazei discípulos, é como se ele estivesse repartindo, dividindo, distribuindo este poder também sobre nós, o povo da cruz. Ele também tem dado este poder a você, ele também tem dado esta autoridade a você, ele também tem repartido com você este poder e esta autoridade. Para quê? Para que você também possa conduzir pessoas até ele, para que você também possa, aquietar o seu coração, entendendo que a sua vida de oração, o seu joelho, a sua devoção, ela também é resposta, ou ela também é impulso para que você possa vivenciar este poder. Toda autoridade foi dada a Jesus, todo poder pertence a ele. E se nós fôssemos fazer um retrato do poder de Jesus, nós poderíamos caminhar por várias direções. Nós poderíamos pensar de diversas maneiras, porque ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder, sobre a vida, ele tem poder sobre a morte. Ele é aquele que tem autoridade e poder sobre a morte, até mesmo para trazer o morto de volta à vida, ressuscitando. Olha quantas nuances do poder de Deus. Quantos retratos nós poderíamos colocar na nossa galeria, pendurar nas nossas paredes, do poder de Jesus. Mas, na manhã de hoje, eu preferi caminhar por esta ideia de se conhecerdes a verdade, verdadeiramente sereis livres. Ou o verso 36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Quando nós pensamos no poder que ele tem sobre as nossas vidas, ou o poder que ele oferece a nós, esse poder que produz liberdade, nós precisamos entender que aqueles judeus que estavam crendo, ou aqueles judeus que haviam crido, eles agora precisavam passar, por algumas etapas. Porque o simples fato de crer em Jesus ainda não nos possibilita compreendê-lo plenamente. Quantos de vocês que se converteram nesses últimos anos, que foram batizados aqui em Jerusalém, ainda abrem as Escrituras Sagradas e têm ainda algumas dúvidas a respeito do que o texto bíblico diz? É claro que vocês já entendem muitas coisas, mas tem muitas coisas que ainda vocês não conseguem entender. Crer não é sinônimo de entender tudo. Crer não é sinônimo, de estar à vontade com a cultura nova que estamos adotando. Crer também não significa que estamos predispostos a obedecer em todas as coisas aquilo que Jesus tem nos pedido. Temos que caminhar para isso. Temos que estar à vontade para dizer, se Jesus falou, eu vou obedecê-lo, porque eu sei que é o melhor para as nossas vidas. E assim estavam aqueles judeus que haviam crido, agora então sendo confrontados por Jesus. E Jesus então começa a ensinar a primeira lição, de que eles precisavam desfrutar da liberdade que somente Jesus pode nos produzir. Mas por que às vezes não conseguimos desfrutar da completa liberdade que Jesus nos oferece? Se o texto bíblico diz, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres, por que ainda nos sentimos, ou por que ainda não conseguimos viver plenamente, ou nos sentirmos completamente libertos? E a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês é exatamente olhando para a experiência desses judeus e dizer que eles não se sentiam completos porque ainda eles estavam presos à sua prepotência. A autossuficiência de um coração pode ser o impedimento para que sintamos a liberdade de Cristo Jesus. Um cantor disse que existe um lugar onde Deus não se faz presente. E é difícil pensarmos nisso, Porque eu e você fomos criados ouvindo que a onipresença de Deus é uma realidade. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares em que Ele quer estar. Mas existe um lugar em que Deus não está. Num coração autossuficiente. Num coração prepotente. Num coração que entende que não precisa de ninguém, que consegue todas as coisas sozinhos e que pode fazer tudo sozinho. Deus não habita nesse lugar. Deus não habita nesse coração. Deus não está nesse lugar, mesmo sendo onipresente. Qual é a verdade dessa expressão desse cantor? É que a prepotência não nos permite sentir liberdade. E onde que eu vejo a prepotência
dos judeus, exatamente no versículo 33. Volta a dizer, eu não sei se é para dar risada o que os judeus estão dizendo, eu não sei se é para dar uma bronca neles, eu não sei se é para sentar com eles e contar a história deles e relembrar a história deles, eu não sei o que é para fazer, mas olha o que eles tiveram a coragem de dizer. Eles criam em Jesus. Quando Jesus começa a apresentar, né, a primeira virtude, ou a primeira consequência desse crer, a primeira bênção desse crer é que eles agora poderiam desfrutar de liberdade. Eles falam assim, peraí, mas nós sempre fomos livres. Se Jesus está falando, é o que o texto bíblico diz, que nós precisamos ser livres, é porque um dia nós fomos escravos. Ei, deixa eu contar uma coisa para você, Jesus, não sei se você sabe, mas nós somos filhos de Abraão. Olha a prepotência do coração dos judeus. E como filhos de Abraão, como descendentes de Abraão, nunca fomos escravos. Irmãos, vamos recordar a história do povo judeu. O texto de Juízes diz que eles foram escravos politicamente ou economicamente de 7, irmãos, 7 nações. É como se Jesus agora tivesse que sentar com eles e falar assim, mas o que representou os egípcios para vocês? O que representou os babilônios para vocês? O que representou os assírios, os persas, os medo-persas, os romanos, os gregos? Vocês já se esqueceram de quantas vezes no decorrer da história, politicamente, economicamente, socialmente, vocês foram escravos de alguém? Que negócio é esse de que vocês são filhos, descendentes de Abraão e nunca foram escravos? Que prepotência é essa? Que memória curta é esta? Mas Jesus vem lembrá-los que, de fato, Jesus não estava falando sobre a condição política, socioeconômica da nação de Israel, mas estava falando do coração deles. E eles ainda não conseguiram entender, ou não tinham entendido ainda, mesmo crendo em Jesus, que eles eram escravos das suas próprias vontades, eles eram escravos dos seus próprios desejos. Porque um dos erros da prepotência é achar que liberdade é fazer o que queremos. Um dos erros que a prepotência produz no coração de um homem é colocar aquele senso de liberdade de que eu posso fazer o que eu quero. Quando, na verdade, isso nunca foi liberdade. Liberdade é quando nós temos a condição de dizer não para aquilo que nos tira do foco do nosso propósito. Quando nós podemos fazer o que a gente quer, o que vem na telha, o que vem na caixa, o que vem na mente. Sabe aquela expressão? Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu sou livre. Na verdade, este é das piores escravidões que um homem pode desfrutar. Porque ele é escravo dos seus desejos. Ele coloca uma grande corrente na sua perna. Ele se escraviza, porque agora ele é escravo dos seus desejos. Ele é escravo da sua vontade. E aqueles descendentes de Abraão, que estavam crendo em Jesus e agora tentando entender a cultura com Jesus, estão dizendo, nós sempre fomos livres. É como se eles estivessem dizendo, nós podemos fazer o que queremos. Nós fazemos na hora que queremos, nós fazemos do jeito que queremos, não precisamos dar satisfação a ninguém, ninguém pode nos impedir, ninguém pode nos parar. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Escravidão do desejo. Liberdade é poder dizer não para aquilo que nos tira do propósito de nossas vidas, para aquilo que nos tira do foco de nossas vidas. Eu me lembro quando eu era office boy, eu trabalhava numa empresa petroquímica, ali na Senador Queiroz. E eu me lembro então de quando chegavam sexta-feira, todas as sextas-feiras, 5 da tarde, o elevador daquele prédio, na Senador Queiroz, ficava como, por exemplo, fiquei pensando essa semana, me lembrando daquela época, como as nossas estradas em tempo de feriado prolongado. Tudo lotado, tudo cheio. Um desespero tremendo para todo mundo ir embora às 5 horas. Mas eu sabia naquela ocasião, eu já era convertido, estava na minha adolescência, 17 anos, 16, 17 anos.
já era convertido. E me lembro que eu sabia onde eu ia encontrar essas pessoas. Eu sabia aonde eu ia encontrá-las. Em todos os bares, lanchonetes, estavam no entorno ali do prédio. Eu esperava todo mundo descer, descia, ia para casa ou para a escola. Na época ainda eu estudava, para a escola, com tranquilidade e continuar vivendo a minha sexta-feira. Passando alguns tempos, todo mundo então começou a perguntar: Ei, Fernando, por que você não vai lá, para nós festejar? A semana acabou, é tempo do nosso happy hour. Vamos lá, vamos se divertir, vamos lá, vamos estar juntos. Falei assim: não, eu tenho aula, eu prefiro ir para casa, eu não me sinto muito bem naquele lugar. Olha o que eles falavam. Que é isso, Fernando? Você é escravo da sua religião? Você é escravo de Jesus? Só porque você é um crente em Jesus, você não quer se misturar com a gente? Falei assim: olha, não tem nada a ver com isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Fica uma sexta-feira sem ir. E aí a gente bate um papo a respeito disso. Uma sexta-feira só. A pessoa me respondeu: imagina, se eu passar uma sexta-feira sem o happy hour, o meu final de semana não é o mesmo. Eu preciso aqui me extravasar. E parece, irmãos, que na cultura do happy hour, a esposa libera o marido libera a esposa, o namorado libera a namorada libera o namorado. Parece que na sexta-feira de happy hour pode tudo e as famílias podem estar separadas, mas eu preciso daquele momento. E aí ele disse assim: eu preciso deste momento porque já é o início do final de semana e se eu não passar esse momento, se eu não tiver esse momento, se eu não me extravasar, se eu não der umas boas gargalhadas, o meu final de semana não é o mesmo. Eu falei assim: aí está a diferença. Eu sou livre em Jesus. Não, você é escravo de Jesus, porque nem lá você não pode ir. Então, aí é que está a diferença. Eu posso escolher em ir e em não ir. E você está acabando de me dizer que você não tem escolha. Você precisa disto para ter um final de semana melhor. E eu não dependo disso para ter finais de semanas e semanas boas. Porque Jesus me deu a liberdade de estar aonde eu quiser estar. E eu tenho a liberdade de não estar aonde eu não quero estar. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou uma sexta-feira com vocês. Mas deixe de ir uma sexta-feira para estar comigo. Essa sexta-feira nunca aconteceu, igreja. Porque as pessoas acham que nós somos escravos e elas são livres. Mas só Jesus nos liberta. Só Jesus nos dá a condição de dizer não para aquilo que nos tira do foco do propósito das nossas vidas. Só Jesus nos dá a liberdade de fazer escolhas sábias e sadias. Enquanto muitos estão escravizados por um momento de sexta-feira no final da tarde para tomar alguma coisa, jogar conversa fora, dar risada, flertar, para que o final de semana seja diferente. Ah, como eu gosto de Jesus. Como eu gosto do retrato daquele que nos liberta de toda e qualquer prepotência e nos ensina a andar na contramão daquilo que esses judeus estavam andando. Enquanto eles estavam batendo no peito e dizendo: nós somos descendentes de Abraão e somos livres, Jesus vem e diz assim: ei, vocês são mais escravos do que vocês possam imaginar. E aí ele vai falar então a respeito do versículo 34, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Mas Jesus vai dizer então para aqueles e para nós na manhã desse domingo: liberte-se da prepotência, viva em dependência e você será um homem e uma mulher livre. É aquilo que repetidamente nós temos falado. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu muitas vezes não sei, mas Jesus sabe. Eu não conheço, Jesus conhece. Eu não tenho, Jesus tem. E é muito melhor andarmos na dependência
daquele que tem todo o poder sobre os céus e a terra, do que andar na segurança ou na falsa segurança ou na prepotência de um coração humano enganoso. O poder de Jesus está aqui para libertar você. Libertar você dos seus medos. Libertar você desses seus desejos escravizantes. Qual é, o pecado que você não consegue se livrar? Ele é reincidente em sua vida. Qual é a tendência natural da sua carne que tem te escravizado? O que é que você não consegue deixar de fazer? O que é que você não consegue largar? Qual é o hábito, Qual é o pecado que tem te escravizado? Olhe para o seu coração. Abra um espacinho, para que Jesus possa criar neste coração dependência a Ele. Quem sabe você continua escravo, escrava, por causa da prepotência, de achar que pode, que consegue, que sabe, que é experiente, que já viveu demais, que conhece tudo. Como aqueles judeus que estavam dizendo: escravo nós nunca fomos. Mas esqueceram de passar no Inova e aprender a musiquinha. Sim, sim, escravo fui, sim, do faraó. Essa é a prepotência que nos engana. Essa é a prepotência que nos impede de viver a liberdade que Cristo nos oferece. Mas Jesus vai ensinar no versículo 34 a segunda lição, ou para nós a segunda reflexão da manhã de hoje. Como já lido, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Sabe o que o pecado produz? A ilusão da liberdade. O pecado é aquele sentimento ou aquela atitude que produz o sentimento de tornar a nossa mente iludida quanto a uma certa liberdade. Por isso eu gosto de dizer que o pecado é aquela sensação prazerosa que temos por acharmos que conseguimos algo que precisamos. Mas ao mesmo tempo é o desespero por carregarmos aquilo que nos condena. Deixa eu repetir. O pecado é ilusório porque ele produz a sensação de satisfação por nos dar aquilo que achamos que precisamos. Mas ao mesmo tempo, ele produz o desespero por carregarmos aquilo que nos condena. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, a gente percebe então Jesus combatendo o pecado e a palavra de Deus combatendo o pecado exatamente por não permitir que esta ilusão ela seja consolidada em nossa mente, seja petrificada em nosso coração. Eu me lembro também da minha pré-adolescência. Eu me lembro de uma vez ter ido ao Jumbo Eletro. Puxa, agora eu confessei minha idade, né? Quem aí já entrou no Jumbo Eletro? Pode dizer que é velho tanto quanto eu. E lá na época, no terminal do Jabaquara, onde a gente morava, tinha o Jumbo Eletro. Eu já contei essa experiência para vocês. Eu me lembro de ter entrado no Jumbo Eletro, com uma blusa grande e ido no corredor, dos chocolates e começar a colocar dentro da blusa, chocolate, bala. E eu fui colocando dentro da blusa vários itens daquele corredor de guloseimas. É um dos corredores preferidos meus até hoje no supermercado. Arroz e feijão a gente pode esperar, agora chocolate e guloseima não, isso não dá para esperar. E eu comecei a colocar. E aquilo me trouxe tanto prazer, eu estava tão satisfeito porque eu estava conseguindo algo que eu achava que era necessário. E aí quando já não cabia mais lugar, não tinha mais lugar para pôr bolso, cintura, eu estava cheio de chocolate, cheio de bala, cheio de guloseima, então eu decidi sair do supermercado.
Quando eu chego na porta do supermercado, um homem grandão para e olha diante de mim e diz assim: olha, pela sua fisionomia, eu percebo que você tem uma vida estável. Eu acho que você tem uma vida boa. O papai e a mamãe, eu acho que conseguem dar para você tudo que você precisa, tudo que você gosta. Você não tem uma aparência de alguém que passa fome. Você não tem a aparência, né, de alguém que tem necessidades. Eu penso que você consegue, né? Com o papai e com a mamãe, se você pedir, ter o que você quer. Vamos fazer o seguinte. Você volta lá para o corredor, faz o que tem que fazer, vai embora e a nossa conversa termina aqui. E aí voltar para aquele corredor, igreja, foi administrar o desespero que eu carregava. Pecado é assim. Muitas vezes, ele nos dá o prazer por aquilo que achamos que precisamos. Mas, ao mesmo tempo, ele dá um desespero porque carregamos aquilo que nos condena. Aquele chocolate era o que me condenava. Você sabe, parece que nós que não estamos acostumados a fazer coisas erradas, quando fazemos coisas erradas, parece que está escrito na testa. Aquele homem, quando me parou, parece que estava escrito aqui, ó, você está carregando aquilo que te condena. E eu, de fato, estava carregando aquilo que me condenava, como fruto de um prazer ilusório. Pecado é ilusão, igreja. E aqueles homens, eles estavam escravizados pela ilusão. A ilusão da liberdade que não tinham, nem política, nem econômica, e muito menos espiritual. Aqueles homens estavam, marcados pela ilusão de pertencer a uma tribo, pertencer a uma família que havia sido, escolhida e chamada por Deus para povoar a terra, e achando que com isso estavam libertos, resolvidos, achando que com isso já tinham a salvação garantida. Mas a dispensação hoje é outra, é da graça. Eles precisavam sim de Jesus, eles precisavam sim entregar os seus corações e as suas vidas a Jesus. Não era o fato de serem povo escolhido de Deus que o céu já estava garantido no coração deles. A dispensação é da graça e eu creio muito nessa dispensação e creio que somente em Jesus nós podemos ter a vida eterna. E eles estavam iludidos por tudo isso, que era a marca do pecado deles. Autossuficiência, a dispensação da escolha e o achismo, o achar que eles não precisavam de Jesus. Pensa na sua vida. Talvez você não esteja desfrutando de liberdade completa como esta que Jesus oferece no versículo 36, porque talvez você esteja sendo iludido pelo pecado. Se o Filho já libertou você, por favor, sejam de fato livres. Não se permita ser enganado pela ilusão de um prazer temporário, para depois ter que administrar uma condenação, uma culpa durante dias. A conta não fecha, O custo-benefício não vale a pena. Não vale a pena, entrar no corredor do supermercado, colocar um monte de chocolate pelo corpo, sair de lá com a sensação de que alcançou os seus objetivos e depois ter que administrar a culpa de ser pego, de ser achado, e mesmo que os homens não te acharem, mesmo que os homens não descobrirem o seu pecado, tem o Deus que vê todas as coisas e que no momento em que você peca, já começa a chorar por você, dizendo: meu filho jogou fora a liberdade que eu dei a ele na pessoa de Jesus. Não se iluda. Um momento breve de prazer não compensa aos dias de condenação e de culpa que você terá que administrar. Custo-benefício. Faça espiritualmente esta conta e seja verdadeiramente livre.
Mas a terceira reflexão que eu faço a respeito desse texto está no versículo 35. O escravo não tem lugar permanente na família. O que isso significa? O escravo, ele está preso, né? Ele está escravo da sua insegurança. Veja o versículo 35 de novo. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Deus, Jesus, ao olhar para aqueles discípulos, ao olhar para aqueles judeus que estavam crendo, ao olhar para aqueles que estavam tentando, né, viver o discipulado com Jesus, diz: eu quero libertar vocês da insegurança que hoje vocês vivem. Porque o escravo é inseguro. Hoje ele está numa família, amanhã ele pode ser vendido para outra, amanhã ele pode ser dado para outra. Hoje todo o núcleo familiar desse escravo está debaixo de um mesmo senhor. Amanhã o filho pode ir para um senhor, a esposa para outro senhor, o filho para outro senhor, o pai para outro senhor e a família toda ficar dispersa. A escravidão não produz segurança alguma. E Jesus está dizendo que agora quem está no Filho, quem é liberto pelo Filho, quem foi liberto pelo Filho, ele permanece na família para sempre. Não é interessante nós pensarmos, até mesmo o Evangelho de João vai dizer que todos aqueles que o Pai me deu, eu jamais os lançarei fora. Jesus está dizendo que todos aqueles que o Pai deu a ele, ele jamais os lançará fora. A segurança da salvação, a preservação dos santos. Sabe essa coisa de que o salvo ele é preservado para viver a santidade ou para viver a salvação de uma vez por todas. É o remédio eficaz, eu não tenho que ficar tomando desse remédio toda vez. Né? Ele não dá desconfiança, não é em 2 doses, é uma dose única e certeira. Né? É esse remédio que Jesus se apresenta como liberdade, libertação para nós, traz segurança. Agora, os escravos, eles estão inseguros. E Jesus, então, nos liberta para vencer ou para nos dar a segurança que não tínhamos. A liberdade de Jesus é para nos libertar da insegurança. Por isso, eu não preciso temer a minha velhice. Eu não preciso temer o desemprego. Eu não preciso temer a enfermidade. Eu não preciso temer, né, os desajustes nos relacionamentos. Ainda que eu e você soframos muito com tudo isso. Ainda que eu e você, quando recebemos a notícia, né, da demissão, nos sentimos tristes, nos sentimos abalados, nos sentimos desestruturados. Ainda quando chega a notícia da enfermidade, isso tanto nos abate. Ontem mesmo, né, chegou para o meu WhatsApp, via o WhatsApp empresarial da igreja, o pedido para que nós estivéssemos orando por uma jovem, Gabriela. Recebi a notícia dizendo então que esta Gabriela, que eu não conheço, até então não sabia de onde era, a notícia veio assim, passou por mim, por um grupo de outra igreja, que nós estivéssemos orando pela Gabriela. A Gabriela, ela foi picada por um inseto e está com 6 horas de vida. Aí daqui a pouquinho chegou a notícia. A pressão dela melhorou. A oração, Deus tem nos abençoado. Daqui a pouquinho chegou a notícia. Né? A Gabriela requer atenção. Estamos preocupadas com ela. E do meio-dia até as 19 horas, aí quando foi 19 horas, chegou a notícia. A Gabriela veio a óbito. Logo em seguida, então, outras postagens apareceu essa moça, Gabriela. E essa moça, que foi picada por um inseto, desenvolveu uma infecção e os médicos não conseguiram tratar essa infecção e ela veio a óbito. Essa moça, ela era membro da Igreja Batista do Morumbi. Quando a Lília, eu estou com a história desse lado e não compartilhei com a Lília. A Lília começa a ler a história do lado de lá, e quando ela começa a ler a história, fala assim, amor, você viu essa moça que morreu? Gabriela, lá do Morumbi, foi picada por um inseto. Eu falei assim, opa, essa história eu já ouvi, estou acompanhando essa história o dia inteiro. E aí a gente bate as informações e é a mesma pessoa. Por que eu estou contando essa história?
Porque a vida, ela é de fato instável, insegura. Todo mundo, talvez, nesse tempo, esperaria que esta moça morreria de Covid, não de um inseto que a picasse. A vida é insegura. A vida é incerta. A vida é cheia de surpresas, boas e difíceis. A vida, nos pega cada peça que a gente nem imagina. Por isso eu preciso de liberdade. Por isso eu preciso da liberdade que só Jesus pode me dar. A liberdade que vence a insegurança. Jesus é aquele que produz a segurança. Aquele que tem a rédea das nossas vidas em suas mãos. Aquele que continua cuidando do nosso amanhã. Aquele que já está lá na frente esperando por nós. Aquele que nos convida a entregar os nossos dias a Ele, os nossos caminhos a Ele. Aquele que nos convida a confiar nele e saber que o demais Ele tudo fará. Jesus é aquele que nos dá segurança e nos chama à sua presença e diz: eis que estou convosco todos os dias. Não vou desampará-los, não vou abandoná-los. Jesus é aquele, então, que no retrato do seu poder se faz presente em nossas vidas para que a insegurança e a instabilidade desta vida caia por terra, mesmo que as surpresas aconteçam. Porque eu tenho a segurança de um Cristo que me ama. Amanhã é segunda-feira. Quem garante a você que até sexta você estará empregado? Não é uma palavra pessimista. Não quero colocar medo e pavor no seu coração. Não quero assustar você. Eu quero ser realista com você e dizer que, na dependência daquilo que acontece nesta vida, na dependência daquilo que está acontecendo nos nossos dias, todas as noites nós vamos nos sentir inseguros. Todas as noites nós podemos perder o sono. Mas quando eu recebo a liberdade que somente Jesus pode me oferecer e resolver a questão da insegurança, eu não temo se eu for chamado ao RH. Eu não temo em abrir o resultado do exame. Eu não temo quando a minha esposa me chamar, precisamos conversar. Eu não temo quando as incertezas e as inseguranças da vida baterem à minha porta. Porque Jesus me libertou de toda a insegurança. Hoje eu não sou escravo. Hoje eu sou filho por adoção. E filho permanece para sempre na casa. O retrato do poder de Jesus. Eu vejo um homem que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Um homem que tem autoridade sobre o bem e sobre o mal. Um homem que tem autoridade sobre toda a criação. Um homem que tem autoridade sobre toda e qualquer coisa. No retrato do poder de Jesus, eu vejo um homem que usa esta autoridade, este poder para me libertar. Por isso eu quero convidar você a cortar as correntes que hoje ainda lhe escravizam, da prepotência, da ilusão e da insegurança. Se liberte destas correntes no poder que Jesus oferece a você, produzindo, promovendo liberdade plena. Por isso eu volto a ler com você. Portanto, se Jesus, que tem o poder, os libertar, vocês de fato serão livres. Vamos orar? Vamos pedir que Deus esteja agora nos libertando. É a prepotência que precisa ser resolvida? É a ilusão que precisa ser resolvida?
É o que precisa ser resolvido? É a insegurança? Você tem andado, num território instável? É areia movediça onde você tem pisado? Deixa Jesus continuar sendo aquela base da segurança, da estabilidade. Deixa Jesus continuar sustentando você. Ele libertou você. Desfrute da liberdade que Ele te dá.